Igreja Mundial do Poder de Deus. A mão de Deus está aqui. Diz a minha palavra. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. E então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo no peito. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Amém? Pai, em nome de Jesus, fala conosco, porque sabemos que coisas boas e maravilhosas o Senhor tem para nos ensinar hoje, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar assento. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amados, este texto da palavra de Deus, a qual nós temos, fala dos últimos momentos do Senhor Jesus aqui na terra. O Senhor Jesus em corpo, usando um corpo aqui na terra. Nós sabemos que o Senhor Jesus, mesmo depois desse acontecimento, ele se faz presente em espírito. Mas o Senhor Jesus, enfrentando um dos piores momentos da sua vida, momentos esses que ele enfrentaria ou enfrentou a cruz do Calvário, com um objetivo, com um propósito, de salvar a humanidade. Vocês já pensaram nisso? Você parou para pensar? Talvez nós lemos a história, a Bíblia, o que aconteceu com Jesus, mas se nós pararmos para pensar, amado, analisar todos os detalhes deste momento do sofrimento de Jesus, eu creio que muitas coisas que fizemos, ou estamos fazendo, ou planejando a fazer, nós mudaríamos de ideia. O ser humano mudaria de ideia, mudaria o seu plano. E Jesus, antes dele morrer, antes dele entregar o seu espírito ao Pai, ele enfrentou como um vencedor, com coragem, com determinação, aquilo que estava à frente dele, aquilo que estava por vir. Por que ele enfrentou isso? Porque ele olhava para mim e para você. Mas pastor, como que ele já nos via, se nós ainda não existisse? Para o Senhor não está preso no tempo. A palavra de Deus diz que Ele conhece o futuro como nós estamos vivendo o presente. E uma das suas orações
lendo na Bíblia, nós vemos Jesus já orando pelos seus, ou melhor, quando ele orava pelos seus discípulos da época, ele também já colocava o nosso nome, nossas vidas naquela oração, dizendo ele na sua oração: eu oro por vocês e por aqueles que não me conheceram através desse evangelho, através do que eu estou ensinando a vocês. Então Jesus já orava por nós, Jesus já nos via e já nos defendia e já estava pagando antecipadamente o preço do nosso pecado. Olha, amado, do nosso não, do diabo, do pecado da humanidade. E Jesus, quando ele é levantado na cruz do Calvário, ele poderia ter orado ao Pai e dito assim: Pai, mata todos esses, olha a maldade que eles estão fazendo comigo. Ele não poderia fazer isso. Ele tinha autoridade e poder para fazer isso. Se nós lermos ali, quando Jesus está no Getsêmani, versículos atrás, nós vamos ver Jesus fazendo ali a sua oração no Getsêmani. E quando chega o soldado do sumo sacerdote para prendê-lo, Jesus, que Pedro arranca a espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote por nome de Malco. E Jesus levanta a sua voz e exorta Pedro e diz assim: Pedro, por que você está fazendo isso? E Pedro se coloca na posição de defensor de Jesus. E Jesus olha para ele: Pedro, não sabe você que se eu quisesse, eu oraria ao Pai, pediria ao Pai, enviaria aqui uma legião de anjos para me defender? Então o que estava acontecendo e o que aconteceu é porque Jesus permitiu, Jesus aceitou. Jesus não foi levado à cruz forçado, amado. Eu me lembro quando eu assisti o filme da crucificação de Jesus, ainda quando criança, não entendia a Bíblia, não entendia o plano de salvação. Eu me revoltava, eu dizia assim: mas se eu estivesse ali pensando como menino, se eu estivesse, eu teria lutado para impedir aqueles homens de fazer isso. Mas, ao contrário, se eu estivesse ali, eu também teria ajudado a levar Jesus para a cruz do Calvário. Jesus, quando ele subiu ali, ele subiu com um propósito definido. Ele subiu, ele foi levantado naquela cruz, porque ele queria estar, embora ele tinha o poder, ele poderia fazer isso, e pode, como hoje ele faz, ele consegue ver todos e tudo ao mesmo tempo. Mas ele estava mostrando algo muito importante. Eu não vou dizer, amados, que isso está escrito na Bíblia, mas é algo que o Senhor revela ao meu coração. Jesus estava levantado no topo daquela montanha, daquele monte, uma cruz lá no alto e o povo lá embaixo. E o povo naquele momento, olhando para Jesus e não acreditando o que estava acontecendo, porque muitos estavam dando como o final da vida de Jesus, o final do plano de Jesus. Mesmo que eles tinham ouvido e aceitado os ensinamentos de Cristo, tanto é que eles pensaram assim, que abandonaram. Quando Jesus foi levado ao sepulcro, os seus discípulos, os seus seguidores, todos desapareceram. Muitos voltaram a fazer o que faziam antes, porque eles não acreditavam que Jesus iria ressuscitar. Mas Jesus se expôs à altura superior aos demais para mostrar e dizer: eu estou acima de tudo e de todos. Em outras palavras, vocês que estão sofrendo, vocês que estão sendo perseguidos, vocês que estão sendo acometidos
de injustiça, por uma enfermidade, por um problema que a sua força, que as suas inteligências, a sua sabedoria não são suficientes para resolver. Olhe para mim, porque eu vou resolver os seus problemas. Mas quando ele diz, quando eu entendo esse olha para mim, não é olhar com os olhos naturais, mas sim com os olhos espirituais, os olhos da fé, porque os olhos naturais só vê problema, os olhos naturais só vê dificuldade, os olhos naturais só vê obstáculo, mas quando nós olhamos para Jesus com os olhos da fé, aquilo que parece ser grande aos olhos naturais, com os olhos da fé ele se torna nada diante de nós. Jesus, de braços abertos, ele poderia ter orado ao Pai e pedido: Pai, fulmina este povo. Mas sabe qual foi a oração que Jesus fez, amado? Sabe qual foi a oração? É de quem realmente estava com um propósito definido. Por isso que nós temos que ter propósito definido na nossa vida, lutar por eles. Lutar com fé, não é lutar prejudicando esse, prejudicando aquele. Não, vou eliminar este camarada, vou eliminar esta mulher, porque se eu não eliminar, ela vai ter problema lá na frente e vai impedir a minha vitória. Muitas pessoas pensam assim. Jesus não pensou assim, porque ele tinha um propósito definido. E olha a oração de Jesus que está no verso 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, olha a oração de Jesus, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Vocês acham que essa oração foi só para aquele povo que estava ali presenciando e concordando com a crucificação de Jesus? Não. Essa oração também foi feita para os dias de hoje, porque há muitas pessoas que não estão sabendo o que estão fazendo. Fazem porque ouviram falar, fazem porque está vendo outro fazer. Sabe o que é isso? Maria vai as outras. Vocês já ouviram essa colocação? O brasileiro usa muito isso. Aquilo é uma Maria vai com as outras. Pessoa que não tem domínio próprio, pessoa que não tem decisão própria. Quando nós não temos domínio próprio ou decisão própria, é porque nós não confiamos no Deus a qual nós dizemos que servimos. E Jesus então orava dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Porque se eles soubessem, eles não estariam agindo assim, embora fosse necessário. Porque se Deus falasse assim com aquele povo: olha, vocês vão pegar Jesus, que tanto ama vocês, e vocês amam Ele, e vocês vão sacrificar Ele como vocês sacrificam um animal lá no templo. Alguém iria fazer isso? Não. Então houve uma situação que foi desenvolvendo, um plano que foi desenvolvendo, que o próprio povo foi envolvido, os sacerdotes, os sumos sacerdotes foram envolvidos, porque até hoje há uma discussão: quem sacrificou Jesus? Os judeus ou os romanos? Então há essa desavença entre eles. Mas quem sacrificou Jesus, sabe quem foi? Foi o seu pleno, o seu propósito. Porque se ele tivesse chegado e abrido ao conhecimento do povo, o povo não faria. Mas ele guardou em segredo. E aqueles homens, os sacerdotes, ou sumos sacerdotes, que eram os líderes religiosos da época, e que os fiéis, os membros,
os judeus levavam os animais para sacrificar no templo, eles tinham que participar da história. Sabe por quê? Se nós estudarmos a história judaica, nós vamos ver que quem sacrificava era o sumo sacerdote. Quem sacrificava os animais era o sumo sacerdote, era o sacerdote. Então eles tinham que fazer parte do plano para levar ao sacrifício o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e um sacrifício que ficaria registrado para toda a história e que nunca mais seria necessário, como não é necessário outro sacrifício a não ser o sacrifício de Cristo. Foi entregue aos sacerdotes e levado à cruz, que simboliza o altar do sacrifício. E lá, Jesus consolidou a vitória de toda a humanidade, de todos aqueles que creem, que acreditam, que servem, que recebem, que aceita o sangue de Cristo como o sangue que purifica, que lava, que limpa de todos os pecados. E quando Jesus estava ali pendurado na cruz, prestes a deixar a vida aqui na terra, deixar a terra e voltar para o seu trono, a Bíblia diz que ele falou com o Pai, clamou em alta voz, dizendo: Pai, no verso 46, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isto, expirou, quer dizer, morreu. E quando isso acontece, amado, nesse momento acontece algo muito importante na vida do cristianismo, algo muito importante para a sua vida, para a minha vida. Foi quando Jesus entregou o seu espírito. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. O que é esse véu? O que representava este véu? Este véu, ele era colocado entre o templo e o lugar santo dos santos. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Aqui na frente do altar, o véu, mais ou menos assim. E daqui para cá era o lugar santo, considerado o santo dos santos, dentro do templo, que só o sacerdote ou o sumo sacerdote poderia entrar. O povo não tinha acesso a este lugar. O povo só podia chegar até a proximidade, a aproximação do véu. Então ali havia uma separação, porque aqui em cima ou dentro do Santo dos Santos estava a arca do Senhor, que representava a presença de Deus. Só poderia chegar na presença de Deus o sacerdote. Então todos os pedidos que o povo fazia a Deus passava para o sacerdote, e o sacerdote trazia a presença de Deus. E quando Jesus expirou, quando Jesus entregou o seu espírito, lá no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Mateus, diz que ele disse: tudo está consumado. E quando ele libera esta palavra dizendo: Pai, eu cumpri com a minha tarefa, eu cumpri com aquilo que eu vim para fazer, e agora eu estou retornando para ti. Naquele momento o véu se rasga de cima a baixo. Ele quer dizer uma coisa muito importante: a partir deste momento, todos aqueles que estavam além do ou antes do véu passa a ter liberdade, acesso livre. Hoje, acesso livre ao quê? À presença de Deus. Porque até então, todos que se chegasse a Deus, se dirigia a Deus, tinha que entregar na mão do sacerdote para ele representá-lo. A partir deste momento, todos aqueles que creem em Jesus Cristo têm acesso ao Pai,
fala direto com o Pai, clama direto com o Pai e recebe direto do Pai. Recebe. Você crê nisso? Pastor, então por quê que às vezes nós pedimos oração ao Senhor? Vou te ajudar. Eu estou para te ajudar, para te orientar. Você não precisa mais de um representante a não ser Cristo. Você tem o direito, você tem a liberdade. Você pode chegar na presença de Deus diretamente. Sabe, amados, há muitos homens que têm medo de falar isso, porque querem ver as pessoas presas a Ele, dependendo dEle, mas nós, sabe de quem nós dependemos? Somente de Jesus. Você só depende de Jesus. Temos que ter líderes espirituais? Sim, temos que ter. Temos que obedecê-los? Sim, temos que obedecer tudo aquilo que está dentro da palavra, lógico. Eu não vou obedecer algo que não vem da palavra. Eu não vou acatar algo que não está na Bíblia. Há poucos dias atrás, mas já morreu, viu? Vou falar de um caso, mas já morreu. O camarada se apresentava como Jesus reencarnado. Ele dizia para os seus fiéis: eu não vou morrer, eu não vou experimentar a morte. Esses dias saiu a notícia, o camarada morreu. Foi-se. Que poder é esse? Poder da mentira, do engano. E há muitas pessoas que estão esperando este homem ressuscitar, encontrar com ele. Quero dizer uma coisa, não estou condenando. Quem sou eu para julgar e condenar alguém? Mas se alguém quiser encontrar com esse camarada, ele vai ter que ir lá. Aonde? No inferno. Porque alguém que tenta ocupar o lugar de Jesus, ele só pode ter um destino: o inferno. Alguém que quer fazer e tomar a glória de Jesus, o único lugar para ele é no inferno. É a verdade. Não existe outro Jesus a não ser esse da Bíblia. Existem alguns aí que colocam o nome de Jesus, né? Fulano de tal, Jesus. Fulano de tal, Jesus. Mas não tem poder para nada. É um homem que vai morrer como outro qualquer, que não tem domínios sobre nada, se não se submeter àquele que é verdadeiro, que veio, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para mostrar para a humanidade que Ele é o poder. Ele é o poder. Não existe outro. E Jesus, quando Ele está aqui neste momento, dizendo ao Pai, dizendo ao Senhor: eu entrego o meu espírito, porque tudo está consumado. Ele está dizendo não somente ao Pai, mas está dizendo para toda a humanidade, que aqueles que crerem e seguir a Ele, vai ter tudo que Ele conquistou ali na cruz do Calvário. E o que Ele conquistou ali na cruz do Calvário? O que Jesus conquistou ali? Isaías já fala sobre isso. 700 anos aproximadamente da vinda de Jesus. Isaías não ia conhecer Jesus, Isaías não conheceu Jesus, Isaías não conviveu com Jesus. 700 anos aproximadamente antes da vinda de Cristo, Isaías já escrevia, já recebia a revelação do Pai, que está lá no capítulo 53 do livro de Isaías, do profeta Isaías, dizendo que Ele levou sobre si todas as nossas transgressões, maldições, problemas, enfermidades. Ele levou sobre si este problema que você está vivendo hoje, que tem te acompanhado até hoje. Em nome de Jesus, não vai acompanhar mais. O Senhor já levou sobre si este problema na família, esse problema no casamento, esse problema nas finanças, esse problema do dia a dia que você tem enfrentado, esse problema espiritual. Ele já levou.
Então toma posse da sua vitória. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou vivendo, o que eu estou sofrendo. Não preciso saber, Ele já levou sobre si, Ele já resolveu para você. Mas para isso se tornar realidade, amados, é somente ler? Lógico que não. É somente ler na Bíblia dizendo, Ele já fez. Eu tenho que acreditar, eu tenho que crer, eu tenho que pôr a fé em ação. Como eu já preguei aqui, eu tenho que ter uma fé agressiva. Eu tenho que olhar para este problema e dizer, você já não existe mais no meu caminho, você já é passado, porque o Senhor já levou, o Senhor já fez o que tinha que fazer. Mas às vezes, diante de tantas dificuldades, por isso que é necessário, por isso que é importante o líder, por isso que é importante o pastor, por isso que é importante, você receber a orientação. Sim, a orientação sim, mas quem vai fazer, quem é importante nessa parada aí é você, é a sua atitude, a sua ação, de como você vai ver, como você vai se comportar, como você vai agir, como você vai reagir. Você tem que mostrar que você é nascido de novo, você tem que mostrar que você crê que esse Jesus maravilhoso subiu aquela cruz por você e já levou sobre ele este problema. Então você vai dizer hoje, eu não te conheço mais, por problema. Diga assim, pastor, mas recebi uma notícia do médico que me entristeceu o coração, mas eu tenho uma notícia do Senhor Jesus que vai alegrar o seu coração. Ele é maior do que essa notícia que o médico te deu. Pastor, eu estava fazendo um negócio, negociando aí, e não deu certo, estava tão animado, nos meus planos eu ia me dar bem nesse negócio, estou muito triste. E a pessoa que estava tratando disso para mim disse que não tem mais jeito. Não tem mais jeito, porque o Senhor tem algo melhor para você, algo maior para você. Crê assim, igreja. Aí você vai, olha, eu tenho certeza que além da vitória que você vai conseguir, você vai evitar muito sofrimento. Você sabia que a maioria do sofrimento é nós mesmos que criamos? Os problemas é nós mesmos que criamos? É nós, porque a Bíblia diz assim, tudo é possível àquele que, se nós cremos, também a Bíblia diz que aquele que crê verá a glória mas muitas vezes nós queremos ver a glória do homem, a glória nossa, e isso entra em contraste, entra em contradição com a palavra de Deus. E entrando em contradição com a palavra de Deus, nós não vamos conseguir, nós não vamos alcançar, e nem tão pouco, o Senhor vai ser glorificado por nós, porque o Senhor, quando Ele subiu ali naquela cruz do Calvário, Ele subiu, ou melhor, quando Ele decidiu enfrentar a cruz do Calvário, Ele decidiu enfrentar com um propósito bem definido. E qual é o propósito? Em ver as vidas ser abençoadas. Talvez você já ouviu, se não ouviu, vai ouvir alguém dizer assim: Jesus só veio para dar a salvação. Realmente, Ele veio para dar a salvação. Mas junto com a salvação vem um pacote de bênçãos. Agora, esse pacote de bênçãos não tem como acompanhar ou se tornar realidade na vida das pessoas se ela não colocar em primeiro lugar a salvação. Quando eu coloco em primeiro lugar a salvação, aí eu estou declarando que eu aceitei Jesus. Vocês estão comigo nesse raciocínio? Quando eu coloco Jesus
como meu Salvador, ou a salvação da minha alma, em primeiro lugar, sabe o que eu estou dizendo para Deus? Deus, olha, eu aceito o seu plano de salvação, vou abrir mão, porque todos os planos que é oferecido para a humanidade, para a sociedade, alguém tem que abrir mão de alguma coisa. Planos econômicos. No Brasil, mas aquilo foi um roubo, né? Mas a população teve que abrir mão. O governo lançou um plano, confiscando todo o dinheiro que estava na poupança. O povo abriu mão. Com uma promessa que a economia ia ser a maravilha. Só foi maravilhosa a economia para aqueles que estavam no poder. Então, todos os planos, o povo tem que abrir mão de alguma coisa. E o plano de salvação também exige com que a humanidade, para se tornar realidade na vida da pessoa, também exige que nós abrimos mão de alguma coisa. O que, por exemplo? Os nossos desejos pessoais, os nossos planos pessoais. Eu digo planos e desejos que são contrários aos ensinamentos bíblicos. Inversão de valores. Tem muitas pessoas que invertem a situação. Olha, me falaram que eu, fazendo isso, eu vou conseguir isso. Inversão de valores. Eu só consigo, ou só posso tomar posse do que Deus tem para a minha vida, se eu realmente olhar para Jesus e disser: Jesus, Tu és o meu Salvador. E dizendo isso não só com palavras, com atitudes, com ações, porque é muito fácil falar. Eu posso convencer vocês com as minhas palavras, mas eu não convenço a Deus. Você pode me convencer a mim com um discurso, mas não convence a Deus. Eu posso duvidar de você, mas se você estiver fazendo a vontade de Deus, Deus não vai duvidar de você. Deus vai acreditar em você. Foi assim que Deus agiu com Jó. O diabo apostava que Jó iria negar a Deus, e Deus disse: pode tocar nele, pode tocar, toque na saúde, toque na família, toque nas finanças. E Jó permaneceu o quê? Fiel, pronto a servir a Deus, não dependendo das coisas que Deus lhe dava, mas ele continuava servindo, porque ele sabia que o Deus que ele tinha no seu coração tinha muito mais valor do que as coisas que ele possuía. Quando nós nos posicionamos diante de Deus dessa forma, Deus vai nos dar o direito de ser salvo e também o direito de ser abençoado em todas as áreas das nossas vidas. Atitude, amados, fala mais alto que palavras. Ações fala mais alto que palavras. Tantos discursos bonitos, coisas lindas que nós ouvimos, e quando damos por fé, poxa vida, fui enganado, mas eu pensava que ele ou que ela era homem ou mulher de Deus. Acontece isso. Mas com Jesus não. Jesus não engana ninguém. Jesus dá o livramento do acidente de carro. Jesus dá o livramento de pagar a conta lá no mecânico. Jesus, ele tira o câncer. Jesus, ele tira o tumor. Jesus,
ele restaura finanças, Jesus ele restaura casamentos, Jesus ele restaura famílias, Jesus ele faz tudo o que for necessário para nós termos uma boa vida, mas se nós colocarmos ele em primeiro lugar na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Senhor, que estamos nesta manhã reunidos nesse santuário para exaltar o seu nome e reconhecê-lo como o Salvador das nossas vidas. Como o Senhor das nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda aqueles que estão fracos na fé. Aqueles que têm dificuldade de ver o Senhor como a solução dos seus problemas. Ajuda eles. Se revela, Senhor, de uma maneira em que todos possam ver a tua grandeza. Tenho certeza, Pai, que muitos hoje estão sofrendo porque ainda não aceitaram ou não olharam para o Senhor como o Salvador das suas vidas. E que hoje, Pai, se há alguém no nosso meio que precisa olhar para o Senhor com este olhar, alcança eles, Pai, em nome de Jesus. E aqueles que já se declararam, que eles possam cada vez mais buscar no Senhor Jesus a sua vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Igreja Mundial do Poder de Deus. A mão de Deus está aqui.